Oi, galera! O croquis que nós vamos fazer, então, é um croquis um pouco maior. Vai ser um croquis tamanho 8. E ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças. E cada uma dessas cabeças é de 2,5 centímetros. Então, isso porque, à medida que a criança cresce, a cabeça vai ficando mais proporcional ao corpo também, então a cabeça já vai voltando para um tamanho normal, né, se a gente vai comparando com o croquis adulto. E por esse tamanho de 2,5, vai ser o suficiente para que ele pareça um croquis de 8 anos, comparado a um croquis, né, adulto. E ele não fica tão pequeno na folha, então não tem a necessidade de aumentar tanto o número de cabeça, como a gente fez no de 1 ano, né, que a gente aumentou e deixou ele com 3 centímetros. Então, aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças, né, de 2 centímetros cada um. Com isso, a margem de cima e a de baixo ficou de aproximadamente 7,5 centímetros, tá? A de baixo sempre fica um pouquinho menor, mas não tem problema que eu desloque, deixo sempre na parte de baixo essa medida um pouco menor, porque eu ganho espaço em cima pra depois, né, quando for finalizar esse croquis, poder colocar um cabelo, um acessório, o que quiser, certo? Então, vamos trabalhar, então, com esse croquis infantil, tamanho 8. Então, no primeiro espaço, nós vamos fazer a cabeça, tal como a gente faz a cabeça dos croquis adultos. Então, procurando deixar ele mais no formato oval, lembrando que é um ovo invertido, né? Uma vez que a parte mais volumosa vai ser a parte de cima da cabeça. E o queixo, né? Vai ser a parte mais fina. Então, temos aqui o traço iniciado, então, da cabeça. O pescoço, ele vai ser maior em relação ao infantil de 1 ano, mas também não vai ser tão longo quanto o do adulto. Então, eu vou iniciar aqui, vou passar um pouquinho mais abaixo, mas não vou chegar até a metade dessa medida. Os ombros, então, aqui eu já posso fazer um ombro mais largo, não só da largura aqui do membro cabeça, mas eu vou estender ele um pouco. Como nós não estamos trabalhando com medidas propriamente ditas, o que eu vou fazer? Eu vou medir, tem 1,6 centímetros, então eu vou fazer com 2,5 centímetros, ou seja, 1,2 centímetro para cada lado. Então, nós já vamos ter aqui um croquis com o ombro mais largo do que a cabeça, mas nem tanto, né? A finalização, ou seja, onde eu vou ligar e vou transformar isso aqui num triângulo invertido, vai ser mais ou menos no início do terceiro espaço da cabeça. Então, eu vou ligar as laterais do ombro até aqui, né? Em seguida, nós vamos ter a coluna, então, um espacinho, e nós começamos com a parte do quadril. O quadril pode ter exatamente, a mesma largura dos ombros, dessa linha dos ombros. Então, eu vou colocar 1,2 novamente para cada lado. Tá, mais ou menos os 2,5 centímetros. Eu vou finalizar, então, esse triângulo invertido mais embaixo. Então, não finalizo aqui, mas eu vou, né, até mais ou menos aqui. Não preciso finalizar aqui, porque esse quadril infantil, ele não é como o quadril adulto, que precisa ser muito curvilíneo, né? Então, ele vai responder bem a esse triângulo invertido que eu fiz aqui. Então, veja que eu passei um pouquinho da segunda medida para finalizar, passei um pouquinho da medida para finalizar o segundo triângulo invertido também. Daqui, então, eu vou sinalizar as laterais, meio das laterais, né, aqui do triângulo invertido, para fazer o desenho das pernas. Vou fazer um traço reto, assim como a gente fez com o adulto. Vou fazer outro traço reto aqui também. O joelho, então, eu vou passar um pouquinho do quarto espaço para fazer o joelho. Vou passar um pouco do quinto para fazer o joelho também.
Então, na verdade, ó, o croquis tamanho 8 nada mais é que sempre passando um pouquinho, ó. Passei um pouquinho do final do primeiro pra fazer o ombro. Passei um pouquinho do final do segundo pra finalizar e fazer a cintura. Passei um pouquinho do final do terceiro pra finalizar a parte do quadril. Passei um pouquinho do quarto pra fazer o joelho. Um pouquinho do 5 pra fazer o tornozelo, né? Da mesma forma, então, agora nós vamos fazer a parte dos braços. Esse aqui, a gente pode dizer que ele responde mais aqui a medida da cintura, tá? Essa medida dá pra gente fazer essa contagem aqui. Então, 2 centímetros e 3, mais ou menos, que deu. Eu vou fazer, então, a articulação. Então, 2 centímetros e 3. Vou jogar mais ele pro ladinho. Mais 2 centímetros e 3. E a mãozinha. Do outro lado, então, nós já temos a medida. Também vou fazer mais abertinho. 2 centímetros e 3 milímetros. 2 centímetros e 3 milímetros. E a mãozinha. Então, nós temos aqui o esqueleto de um croquis tamanho 8. Então, com uma estrutura um pouco menor, né? E que vai, mais tarde, se tornar uma criança. Pra gente colocar as roupinhas e fazer dele um croquis. Então, agora, o próximo vídeo eu vou passar pra vocês, a gente humanizando, então, esse esqueletinho, certo?